Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, tá? Nós iremos abordar um conteúdo para você que é aluno, tá? Em especial ao nono ano, porque essa aula ela envolve a parte da mecânica, em que nós iremos estudar os conceitos básicos, tá? Da cinemática. Então, o que estuda a cinemática, tá? O que ela se preocupa? E isso é muito importante nós entendermos esses conceitos básicos para que nós possamos interpretar os exercícios, as questões que envolvem muito esses termos dentro do estudo da física. No caso aqui, a nossa aula é sobre noções em relação aos conceitos iniciais da cinemática. É uma aula voltada para os estudantes, tá, do ensino fundamental maior, ou ensino fundamental 2, que é o nono ano. Então, vamos para o que interessa, tá? E após a vinheta, nós iremos abordar sobre os conceitos básicos da cinemática. Muito bem, então nós estamos aqui para trazer para vocês, tá, uma introdução ao estudo da cinemática, como eu falei, para os estudantes, para os alunos da turma do nono ano. Então, é interessante que você faça as anotações, faça, tá, o seu resumo e vamos entender um pouco sobre o que se trata essa área da mecânica, essa área da física voltada para a cinemática. Bom, pessoal, como nós iremos abordar, tá, para esse primeiro momento, é interessante que vocês façam as anotações, porque nós iremos tratar dos conceitos. E eu preciso entender os conceitos justamente para que eu possa compreender e analisar as minhas interpretações voltada às questões, aos exercícios, tá? Então é fundamental que nós possamos compreender esses termos, esses conceitos gerais dentro da cinemática. Bom, então nós estamos, tá, dentro dessa aula. Eu vou trazer para vocês, tá, praticamente os conceitos. Nós tivemos toda uma introdução aqui, uma conversa. E esse estudo, ele é um pouco, tá, básico, porque nós não iremos iniciar logo com atividades, com exercícios, com aplicações. No finalzinho da aula, nós iremos resolver alguns exercícios, tá, algumas aplicações, mas agora vamos abordar sobre os conceitos. Bom, primeiramente, turma, é interessante nós entendermos, nós compreendermos, tá, a divisão da física, tá? Ou divisões da física. Então, eu vou destacar aqui, tá, o título que justamente envolve aqui sobre as divisões da física, tá? Bom, aqui nós temos a mecânica, tá? A mecânica, ela estuda os movimentos e é justamente aqui dentro da cinemática que nós iremos abordar sobre o que seria isso. Também a física se preocupa em estudar a termologia, termo, né, vem de calor, e logia, estudo, tá? A óptica, então a óptica ela estuda a luz, ou óptica geométrica. Nós temos também uma outra área da física chamada de ondulatória, que estuda, né, o movimento das ondas. Também o eletromagnetismo, onde nós temos a eletricidade e o magnetismo. A física moderna também, tá? A física moderna entra aí as tecnologias, né? A nanotecnologia, a radioatividade. E aqui eu chamo a atenção de vocês, que é o que interessa para nós, tá? O objeto de estudo. Dentro da cinemática, tá? Dentro da mecânica, nós temos aqui então o estudo da cinemática, tá? Então, a cinemática, pessoal, ela envolve aqui os efeitos, ou seja, os efeitos, tá, relacionados aos movimentos dos corpos.
Bom, a cinemática, de forma geral, ela estuda, tá, os movimentos. Tá? Então, a cinemática ela se preocupa em estudar os movimentos dos corpos. Vou colocar aqui a palavra movimentos. Só que esses movimentos que a cinemática estuda não se preocupa com as suas causas, tá? Então ela estuda a cinemática de forma geral, seria o estudo estudo dos movimentos sem se preocupar com as suas causas. A dinâmica, que também está dentro da mecânica, ela estuda, tá, as causas dos corpos, ela estuda as causas, tá, ou vamos dizer assim, os movimentos, ok? Só fixar aqui, aqui, ok. Ela estuda praticamente, tá? A dinâmica estuda o movimento dos corpos, as causas, mas ela se preocupa. O que está causando esse movimento? No caso da dinâmica. A estática, ela envolve aqui, tá? O equilíbrio. O equilíbrio. Vou destacar aqui a estática, envolve aqui o equilíbrio, ok? Então, se eu só fixar aqui a nossa barrinha, ok? Então, vamos aqui praticamente abordar sobre a cinemática. De forma geral, a cinemática ela é o estudo dos corpos, tá? Sem se preocupar com as suas causas. Já a dinâmica, ela estuda o movimento, estuda os corpos, mas se preocupa com as suas causas, tá? Bom, então a gente tem aqui um conceito básico atribuído dentro da cinemática, tá? Que já está praticamente contemplado aqui no texto. O que é a cinemática? É o ramo da física que se ocupa da descrição dos movimentos dos corpos, sem preocupar com análise de suas causas. Então, de forma geral, estuda movimento. Esse movimento envolve variação de espaço, envolve o tempo ou variação de tempo, envolve a velocidade média, tá? Dentre outras características. Okay? Então, esse é um conceito geral da cinemática que é muito importante nós associarmos, tá? E esse conceito, uma vez que quando nós formos abordar as atividades, a gente já se refere que vai se tratar do estudo desses movimentos. E dentro desse movimento envolve variação de espaço, de tempo, de velocidade, tá? E é importante também nós abordarmos aqui um pouquinho sobre as unidades no sistema internacional. Por exemplo, o tempo pode vir em horas, em minutos ou segundos, tá? O espaço em quilômetros ou em metros e a velocidade em quilômetros por hora ou metros por segundo. Tudo bem? Bom, então vamos para o primeiro conceito, tá? Os conceitos básicos. Pessoal, ponto material. Ponto material. Se nós formos observar aqui o conceito, tá? Vamos destacar aqui, trazer aqui um destaque, todo objeto, colocar aqui, tá? Vamos colocar aqui todo objeto, ok? Onde suas dimensão é o que, pessoal? Tamanho, são desprezíveis quando comparado ao movimento estudado, tá? Então, o que seria bem esse ponto material? Vamos observar aqui as imagens, porque elas nos ajudam a caracterizar e entender melhor, tá? Então, um ponto material vai estar relacionado com a dimensão desse corpo, dessa matéria, em relação ao seu tamanho real. Então, por exemplo, um navio em alto mar, tá? Vou destacar aqui, por exemplo, vou pegar aqui uma cor, só para destacar aqui, um navio em alto mar. Esse navio ele é um ponto material, uma vez que a distância dele do observador, tá, é muito longa, tá, uma distância muito caracterizada. Então aqui essa distância
ela é desprezível em relação ao tamanho real. Um outro exemplo aqui, uma pessoa esquiando, tá? Para quem está observando, o rastro de aviões, tá? E aqui um astronauta no espaço. Então, aqui é um ponto material, as dimensões do tamanho real em relação ao objeto, tá, que está sendo observado, ela é desprezível. A distância do observador, tá, ela é considerada, então ele não vai ter uma dimensão, não vai ter uma noção, melhor dizendo, do tamanho real daquele corpo que ele está observando. Então isso é um ponto material. Por exemplo, a distância da Terra, o planeta Terra com o satélite natural da Lua. A Lua, ela é um ponto material em relação, tá, à Terra com base ao observador. Então você está observando a Lua, mas você não tem macroscopicamente, ou seja, a olho nu, a dimensão do tamanho real da Lua. Ok? Então isso envolve aí um ponto material. Tudo bem? Vamos lá para um outro conceito. Agora aqui é um corpo extenso, tá? É um corpo extenso. Bom, pessoal, o corpo extenso nós também temos a relação das dimensões, tá? Só que nesse caso aqui o corpo extenso é quando nós teremos o seguinte detalhe. Vamos destacar aqui. Então, ó, todo objeto onde suas dimensões não podem ser desprezadas, ou seja, o tamanho real não pode ser desprezado com o movimento estudado. Então, aqui eu tenho alguns carros estacionados, tá? Eu tenho aqui alguns carros estacionados. Eu tenho duas pessoas aqui brincando, tá? Nessa gangorra. Eu tenho aqui um móvel, tá? E o observador está muito próximo dele. Eu tenho aqui um animal, um elefante. Então, esse aqui é um corpo extenso. As dimensões desses objetos, tá, não podem ser consideradas desprezadas em relação ao tamanho real, porque o observador está muito próximo, tá, em relação ao movimento estudado. Eu próximo a um elefante, aqui no caso, ou eu próximo a um ônibus, ou próximo a um carro estacionado. Então, isso aqui é um corpo extenso dentro do estudo da física. Ok? Vamos para o próximo conceito, o móvel. Tá? Aqui nós temos o móvel. Deixa eu só afastar aqui um pouquinho. Ok. Bom, vamos aqui para o próximo conceito, tá, pessoal? Móvel. Você pode observar aí, né, pela imagem, né, um velocista. Então, vamos destacar aqui o conceito. Já está prontinho aqui, tá? É qualquer corpo que pode mudar de posição. Quando a gente fala posição, gente, é o espaço, tá? Qualquer corpo que pode mudar de posição no decorrer do tempo em relação a um determinado referencial. Então, o móvel é um objeto, um corpo que muda de posição. Essa posição que a gente se refere, essa posição, vamos escrever aqui, tá? Destaca aqui, ó, posição. O que seria essa posição? O espaço. Tá? Escrever aqui espaço. Vou tentar destacar aqui melhor. Tá? Vou apagar aqui esse pedacinho. Depois escrever com a fonte mais em destaque. Então, posição é o espaço. Tudo bem? Então, tá aqui. Tá? Então, isso é um móvel. Qualquer corpo, qualquer objeto que consegue mudar de posição no decorrer do tempo. E isso em relação a um referencial.
Porque o referencial ele vai nos dar, tá, justamente os espaços iniciais e finais do deslocamento desse móvel, ok? Então, isso aqui é um conceito básico dentro da cinemática de móvel, bem? Só apagar aqui essa parte e vamos seguir aqui em relação aos conceitos, os conceitos gerais. O referencial, pessoal. Então, aqui é um outro conceito interessante. Dentro da cinemática, praticamente tudo vai depender do referencial adotado, tá? Trata-se de um ponto de referência, o próprio nome já fala, em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. Então, vamos observar aqui essa imagem, tá? Por exemplo, né, eu tenho aqui essa aeronave, ok? Essa aeronave que está em movimento, ela soltou algum objeto, tá? Ela lançou um objeto aqui, ok? E esse objeto ele seguiu um trajeto na formação de uma parábola, tá? Então, por exemplo, esse objeto ele não caiu exatamente, tá? Em um único sentido. Então, por exemplo, aqui é no caso, tá? Esse referencial aqui do objeto que foi lançado em relação à aeronave. Por exemplo, se eu tenho aqui esse ônibus, vou colocar aqui esse outro exemplo, tá? Nós temos aqui o ônibus, ok? E se eu pergunto, esse ônibus, ele está em movimento ou ele está em repouso? Então, vai depender do referencial. Então, por exemplo, essa pessoa que está aqui sentada do lado de fora do ônibus, tá? E ele está observando o ônibus que está passando. Então, o ônibus, em relação ao cidadão aqui que está sentado lá de fora, tá? Esse ônibus está em movimento. Agora, esse ônibus, em relação aos passageiros que estão, tá? Sentados no ônibus, aos passageiros, no caso, eles estão em repouso. Esses passageiros estão em repouso em relação ao próprio ônibus. Mas se eu pergunto em relação ao solo, eles estão em movimento. Então, o referencial dentro da física, ele vai definir o perfil da interpretação, tá? E a análise de cada questão. Então, só repetindo, o ônibus que está passando em relação a essa pessoa que está de fora, ele está em movimento, mas se eu perguntar em relação aos passageiros, com relação ao próprio ônibus, eles estariam em repouso. Já em relação ao solo, estariam em movimento. Tá? Esse é o conceito aí, praticamente, de referencial. Tá? Seguindo aqui nos conceitos básicos da cinemática, nós temos aqui dentro do referencial, quando a gente aborda, né, um corpo, vamos destacar aqui novamente, tá? Vou pegar aqui um corpo, vamos anotar aqui, um corpo está em repouso quando a distância entre este corpo e o referencial não varia de tempo. Lembra que nós falamos sobre os passageiros em relação ao próprio ônibus? Eles estão ali sentados, então praticamente, né, eles estão na mesma velocidade que o ônibus. Então, a distância entre o corpo referencial não muda, não varia, por isso eles estão em repouso. Já um corpo que está em movimento, tá? Um corpo que está em movimento, tá? Quando a distância entre este corpo e o referencial varia com o tempo. Então, ele vai estar em movimento. Esses dois termos eles são muito importantes porque nos ajudam, tá, a observar, por exemplo, o corpo, o objeto e o referencial para interpretar se realmente eles estão em repouso ou se eles estão em movimento. Tudo bem? Então vamos para o próximo conceito dentro da cinemática, tá?
colocar aqui. Bom, trajetória, pessoal. Tá? Um outro conceito aqui abordado, chamado de trajetória. Então vamos aqui, ó. Chama-se de trajetória ao conjunto dos pontos ocupados por um corpo ao longo de um intervalo de tempo. Aqui na cinemática, vamos nos acostumar, tá, a chamar o intervalo de tempo com com esse termo aqui, tá? Matematicamente, delta quer dizer variação e tzinho de tempo, tá? Um intervalo de tempo qualquer. Então, a delta, esse termo aqui significa variação. Deixa eu escrever aqui, variação. Muito bem. Então, eu tenho aqui uma variação de tempo. Então, nós temos aqui, tá, os trajetos, tá? Então, esse trajeto aqui envolve a trajetória que foi lançado uma bomba de uma aeronave, tá? Aqui os skate, os caras que estão esquiando, né, na neve aqui, ó. Aqui nós temos, tá, o trajeto. E aqui nessa quadra, tá, o trajeto que a bola faz. Então, aqui seria o que nós chamamos dentro da cinemática de trajetória. Conjunto de pontos ocupados, tá? Dentro do móvel em relação ao corpo, tá? O móvel, no caso, qualquer corpo que deixe aí o seu rastro, tá? Qualquer objeto. Próximo conceito, nós temos aqui a parte de variação de espaço, a variação de espaço, que também pode ser chamado de deslocamento escalar. Então, pessoal, nós vamos ter mais ou menos aqui uns 30, 40 minutos de aula, tá? Nessa aula a gente acaba falando dos conceitos gerais da cinemática, por isso que ela se estende e a gente pretende também responder até algumas atividades, alguns exercícios voltados para o que nós abordamos. Então, o deslocamento escalar ou variação de espaço é representado por essa fórmula, tá? Delta S, deltas, lembra que nós falamos? Significa variação. Então, eu tenho o S, que vai ser o espaço final, menos S0, que é o espaço inicial. Tudo bem? Pode ser também, se você preferir, colocar, tá? Delta S, só repetir aqui, ficou bem legal. Vou colocar de novo aqui. Olha, delta S, que é a variação. Alguns preferem colocar assim, aí então fica a seu critério. Igual S, espaço final, menos espaço inicial. SF e SI. Fica a seu critério, tá? Mas no geral a gente utiliza mais o S de espaço final e o S0 de espaço inicial, tudo bem? Então aqui nós temos, tá, os conceitos básicos. A variação de espaço final menos espaço inicial. Então, por exemplo, eu tenho esse trajeto aqui, nós temos esse trajeto aqui, em que o zero representa o espaço inicial e no final aqui, tá, o espaço final, em relação a essa variação de um corpo. Então, a gente tem aqui alguns critérios, algumas observações que diz o seguinte. Vamos lá para essas notas que a gente colocou aqui. Se a partícula mover-se no sentido da trajetória, então o movimento é o que? Positivo, tá? O espaço, a variação do espaço será positivo, ok? Mas se a partícula mover-se em sentido contrário da trajetória, então o espaço S será negativo, tá? A variação do espaço será negativa. Então, por exemplo, a minha variação de espaço, meu resultado, meu espaço, minha variação
positiva, então tem um movimento retrógrado, aliás, perdão, tem um movimento acelerado, tá? Mas se a minha trajetória, né, o meu espaço vai ser negativo, então eu vou ter um movimento, tá, retrógrado ou retardado. Agora veja bem se essa outra nota que diz o seguinte, tá? Isso aqui é bem interessante. Se a posição inicial coincidir com a posição final, então o espaço é zero, ok? Se a posição inicial ela praticamente foi igual à final, então essa posição S ela é zero. Isso ocorre muito nas atividades das funções horárias, por exemplo. Nós iremos estudar também aqui dentro da cinemática, tá? Então, gente, ó, esses conceitos, eles são muito importantes que vão me ajudar a analisar e a interpretar os textos, tá, dentro da cinemática. Seguindo em relação aos conceitos gerais, tá? Seguindo em relação aos conceitos gerais. Então, o próximo aqui, tá, é a distância percorrida. Vamos ver aqui esse conceito. O que seria a distância percorrida? Tá? Então, distância percorrida, que também pode ser chamado de espaço percorrido. Pessoal, a distância percorrida ou espaço, nós representamos dentro da cinemática, até quando a gente fala de distância, de espaço, ok? Não esqueçam, sempre pela letra S maiúsculo. Tá? Por que o S maiúsculo? Porque se nós colocarmos o S minúsculo, nós podemos confundir com o tempo, né? Por exemplo, em segundos. Então, sempre representar pelo S maiúsculo. É o comprimento da trajetória percorrida pela partícula, informando quando a partícula realmente percorreu entre dois instantes. Então, o espaço percorrido, tá? Nós podemos ter também uma variação de espaço, que eu posso chamar de espaço final menos o espaço inicial, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu digo que o espaço inicial de A, tá? Ele é 0 metros e o espaço final de B, ele é 10 metros, tá? Então eu posso pegar aqui o ΔS, né? O espaço final foi 10, menos o espaço inicial 0. Isso é um exemplo aqui aleatório, tá? Então aqui seria a variação de espaço de 10 metros. Desse ponto A para o ponto B. Tudo bem? Vamos ver aqui outros conceitos. O deslocamento, tá? Pessoal, o deslocamento, tá? Nós vamos observar aqui esse conceito que diz o seguinte: é a medida de linha reta que une a posição inicial e a posição final. Tá? Então, qual foi o deslocamento real? Você vai observar essa linha reta da posição inicial até a posição final. Esse é o deslocamento. Perceba que a variação do espaço, tá? Ela ocorreu aqui, por exemplo, algumas voltas aqui, teve essas ondulações aqui, tá? Mas o deslocamento, eu vou observar essa linha reta do ponto inicial até o ponto final. Deixa eu só apagar aqui. Vamos considerar essa linha reta, tá, gente? Aqui, ó, destacar ela aqui. Essa linha aqui seria o deslocamento. E o seu valor, tá? E o seu valor só depende destas posições, não depende da trajetória. Porque essa linha aqui que envolve a trajetória é uma coisa, tá? Mas o deslocamento eu vou considerar a linha reta do espaço inicial e do espaço final.
posição se refere a espaço. Sempre que falar de posição, tá? Vamos associar ao espaço. Não esqueça disso, tá, gente? Ao espaço. Então, vamos para o próximo conceito dentro da física. O intervalo de tempo é um outro conceito bem aplicado aqui dentro da cinemática básica, onde ΔT significa uma variação de tempo, tá? ΔT significa uma variação de tempo, e essa variação nós teremos praticamente o tempo final, que é representado pelo T, e o tempo inicial. Então, o T, tempo final. Alguns gostam de colocar TF também, tem problema. E T0 é o tempo inicial. Tempo inicial. Alguns gostam de colocar TI. Tempo inicial. Então, aqui é a variação de tempo que nós utilizamos também, aplicado para calcular aí o intervalo de tempo dentro dos objetos, do móvel, tá? Dependendo do tipo de questão. Tudo bem? Outro conceito bem utilizado também dentro da cinemática, velocidade média. Pessoal, a velocidade média nós podemos observar aqui na imagem, tá? Nós temos uma relação, tá? Da variação do espaço com a variação de tempo, ok? Então, a velocidade, gente, a velocidade a velocidade média, ela, vamos anotar aqui, em relação à questão do sistema do SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, por exemplo, a velocidade média, ela pode ser dada em quilômetros por hora, ou, vou colocar aqui, ou ela pode também ser expressa em metros por segundo. Então, quando eu falar de velocidade média, nós iremos relacionar essa velocidade, que pode ser quilômetros por hora ou metros por segundo. Então, isso aqui é a unidade no sistema internacional. Sempre que eu me referir à velocidade média, eu sou obrigado a expressar a sua unidade. Porque se eu falo, a velocidade média de um corpo foi 10. 10 o quê? 10 km por hora ou 10 metros por segundo? Tá? De repente eu coloco assim, a velocidade de um móvel foi 10 km. Aí existe um equívoco, porque quando eu falo que a velocidade é 10 km, não se trata a velocidade. 10 km se refere ao espaço. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com alguns termos. Tá? Então, a unidade no sistema internacional sempre deve ser expressada. Existe uma regrinha, uma convenção, para nós transformarmos unidades. Então, se, por exemplo, de quilômetros por hora, para transformar em metros por segundo, vou colocar aqui uma setinha, só para a gente indicar, de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Mas se eu quiser transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Esse número 3,6 ele é padrão para essa regra, tá? Porque se nós formos lembrar, pessoal, em uma hora, nós temos 3.600 segundos. E em um quilômetro, tá? Nós temos 1.000 metros. Em 1 quilômetro nós temos 1.000 metros. Quando a gente converte, tá, essa relação aqui de unidades, por exemplo, se você pegar então, tá, 3.600 e dividir
dividir por 1000, vou colocar aqui uma barra da divisão, dividir por 1000, você vai encontrar 3,6, ok? Então, é justamente essa regrinha, tá? Essa base aqui que a gente está se referindo. Então, se você tem um valor de quilômetros por hora e quer transformar para metros por segundo, é só dividir. E se for de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica. Bem? Bom, a gente traz aqui uma regra que ela é bem comentada, né? Ela é bem utilizada de forma geral sobre o famoso triângulo mágico, tá? Então, deixa eu pegar aqui uma cor para a gente caracterizar. Tá, pegar aqui. Vamos observar aqui esse triângulo. Bom, aqui, pessoal, nós temos aqui bem no ápice, né? Parte superior aqui, tá? Bem na ponta aqui da pirâmide, a variação de espaço. Vm é a velocidade média, tá? E ΔT é a variação de tempo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Se eu quero determinar a velocidade média, eu vou dividir o espaço pelo tempo, ok? Se eu quero determinar a variação de espaço, eu vou multiplicar, tá? Se eu quero determinar a variação de espaço, eu vou multiplicar a velocidade pelo tempo, ok? E se eu quero determinar o tempo, tá? Eu vou multiplicar, eu vou dividir a variação de espaço pela velocidade. Então, aqui nós temos, para calcular a velocidade média, dividirmos ΔS por ΔT. Para calcularmos a variação de espaço, multiplicamos velocidade média pelo ΔT. E para calcularmos a variação de tempo, dividimos espaço por velocidade. Então, vamos pegar aqui, vamos ilustrar o que está dizendo aqui. Tá? A velocidade, então eu vou dividir o espaço pelo tempo, mas se eu quero calcular o espaço, eu vou multiplicar a velocidade vezes o tempo, e se eu quero calcular o tempo, a variação de tempo, eu vou dividir o espaço pela velocidade. Então, com esse triângulo mágico, nós conseguimos observar a relação, tá, de 3 fórmulas. Eu tenho a fórmula da velocidade média, eu tenho a fórmula da variação de espaço e eu tenho a fórmula da ΔT, que é a variação de tempo. Tá? Então, para me calcular a velocidade média, eu divido o espaço pelo tempo. Para me calcular o espaço, eu vou multiplicar a velocidade vezes o tempo. E se eu quiser calcular o tempo, eu vou dividir o intervalo, né, no caso, a variação de espaço pela velocidade. Isso aqui requer atenção, além de que tomar cuidado também com as unidades no sistema internacional. Uma outra fórmula que nós iremos utilizar bastante aqui dentro dos conceitos básicos da cinemática é a aceleração escalar média. Pessoal, a aceleração ela é a razão, ela é a divisão da variação da velocidade pelo tempo. Tá? Agora um detalhe, a unidade no sistema internacional da aceleração média ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Tá? A aceleração. Então, a aceleração, toda vez que eu quiser calcular, ela é a relação, a aceleração escalar média. Deixa eu só melhorar aqui um pouquinho essa fonte. Vou colocar aqui uma outra cor. Então, olha, a aceleração escalar média, ela é a variação de velocidade, que pode ser também, se ele não me der já a variação de velocidade, ele vai me dar os intervalos, tá?
ela vai ser ΔV sobre ΔT. Esse ΔV é justamente a velocidade final menos a velocidade inicial. Esse ΔT é justamente o tempo final menos o tempo inicial. E essa aceleração ela é dado em metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Vamos ver aqui algumas aplicações, tá? Algumas aplicações dentro da cinemática, que diz assim, ó, um livro, só para a gente finalizar, tá? Um livro que está sobre sua carteira, vamos destacar aqui, está sobre sua carteira, pode estar em movimento, justifique, tá? Pessoal, ele está perguntando, tá? Imagine aí, você está com um livro, tá? Um livro de física, em cima de sua carteira escolar. Esse livro, ele está em movimento? Bom, pessoal, na verdade, sempre quando a gente for analisar alguma pergunta dentro da física, tá? Tudo vai depender do referencial, tá bom? Então, se a gente for observar aqui, a sua carteira se movimenta, tá? E você estiver parado e fora da carteira, tá? Olhando o movimento da carteira, então, vamos ver aqui as, a questão do referencial, tá? Bom, pondo você, vamos colocar aqui, ó, pondo você, pondo você como referencial, pondo você como o referencial, tá? O livro está em movimento. O livro está em movimento. Gente, estou escrevendo aqui, mas não tenho muita habilidade em utilizar aqui a canetinha, tá? Mas pondo, vou pegar aqui, pondo a carteira, pondo a carteira como referencial, tá? O livro está em repouso. O livro está em repouso. Então a pergunta ele está perguntando, ele está pedindo para a gente analisar em relação à carteira. Então a resposta, tá? Por isso que eu falei que a gente tem que sempre analisar o referencial. Mas como ele colocou a carteira, então a resposta é repouso, tá? Pode estar em movimento ou em repouso. Pondo, nós analisamos aqui como referencial, tá? A carteira, o livro está em repouso, tá? Mas se for a pessoa como referencial, o livro está em movimento. Vamos ver aqui um próximo exemplo, na verdade, a próxima questão, tá? A tabela indica a posição de um móvel no decorrer do tempo, sobre uma trajetória retilínea. Aí nós temos nessa tabela, pessoal, nós temos aqui nessa tabela, tá? O tempo que está em segundo e o espaço que está em metros. Determine o deslocamento efetuado pelo móvel entre os instantes, ou seja, entre os tempos. 0 a 2 segundos. Então vamos verificar aqui, tá? Vamos analisar aqui o primeiro, por exemplo, de 0 a 2 segundos, ok? Então aqui seria o que? O delta t. 0 a, a 2 segundos, ok? Então aqui, pessoal, nós iremos efetuar
para a letra A, tá? O intervalo aqui de 0 a 2 segundos. Então, vamos pegar aqui 2, eu tenho o quê? O tempo. Perceba aqui, ó, 2 e 0. Então, a variação do tempo, praticamente, se você for pegar aqui variação de tempo, 2 menos 0, 2 segundos, tá? Mas se nós formos observar aqui a variação do espaço, para esse caso aqui, tá? Porque a gente tem que saber o tempo e o espaço. Para 2 segundos, o espaço vai ser aqui o espaço final, 10, menos o espaço inicial, que foi menos 2. Então, ΔS ficou 10, menos com menos, mais 10 mais 2. Então, ΔS ficou 12 metros. Tá? 12 metros, tudo bem? Só organizar aqui, novamente, aqui essa resposta. 12. Vou colocar aqui, tá? 12 metros. Ok. Agora vamos analisar a letra B. A letra B, o ΔT, eu tenho 9 segundos menos 4 segundos. ΔT é igual. 9 menos 4, vamos ter um total de quanto, pessoal? 9 menos 4, vamos ter um total de 5, né? 5 segundos. Agora vamos ver aqui, analisar a variação de espaço. Vou colocar aqui, ΔS. Mesmo raciocínio, tá? Para me calcular aqui a outra variação. Mesmo raciocínio. Para os 9 segundos, onde é que eu vou encontrar aqui os 9 segundos? Aqui, ó, 9, tá? Eu vou pegar o espaço final, que foi 52, menos 4, tá? 52 menos 4 segundos, então vai dar no 22. Variação de espaço é igual 52 menos 22 vai dar quanto? 30, né? Vai dar 30. Variação do espaço, 30. Então, onde ele pede para a gente analisar os instantes, né? Entre os instantes 0 e 2 segundos, nós vamos ter 12 metros. E entre os instantes 4 e 9 segundos, vamos ter 30 metros. 12 metros e 30 metros. Tá? Na sequência, aqui nós temos, a letra A, a letra B, mas, por exemplo, se ele pedisse para a gente calcular a velocidade média, a gente teria aí, tá? Por exemplo, as variações entre os espaços e a variação entre o tempo. Mas ele só pediu para a gente calcular entre esses instantes. Essa outra. Um móvel, tá? Um móvel percorre uma trajetória retilínea obedecendo à função horária. Então, vamos colocar aqui a função horária. S é igual a 6 mais 3, que multiplica o tempo. Determine a velocidade média desse móvel no intervalo de tempo de 1 a 5 segundos. Tá? Bom, pessoal, aqui a gente vai analisar o seguinte. Lembrando que a velocidade, tá? A velocidade ela é uma grandeza que identifica o deslocamento de um corpo em determinado tempo. Então, vamos analisar aqui. Tá? A gente tem, por exemplo, eu tenho a velocidade média, preciso do espaço, vezes o tempo. O tempo, tem que ter o tempo final menos o tempo inicial.
Então vamos analisar aqui. Primeira situação, tá? Vamos colocar aqui, vamos calcular a questão dos intervalos aqui do tempo. Então, S é igual, vou chamar isso aqui de S1. Espaço 1 é igual a 6 mais 3 vezes o primeiro intervalo de tempo, 3 vezes 1. Então, espaço 1 é igual a 6 mais 3 vezes 1, 3. Então, o espaço 1 vai dar 9 metros. Tudo bem? Só destacar aqui 9 metros. Vamos fazer o mesmo raciocínio, tá, para o segundo intervalo de tempo. Vou colocar aqui. S é igual a 6 mais 3 vezes o tempo. Então, vamos analisar o segundo. Tá? Eu vou chamar de S2. S2 é igual a 6 mais 3 vezes, agora é 5 segundos o tempo, 3 vezes 5. Então, S2 é igual a 6 mais 3 vezes 5, 15. Então, S2 é igual a 6 mais 15, tá? Vai dar 21. Então, 21 metros, tá? 21 metros. Então, pessoal, para a gente calcular a velocidade média, agora o que nós iremos fazer? Eu vou calcular a variação de tempo, tá? O ΔT. O ΔT é o que? É o tempo final menos o tempo inicial. ΔT é igual a 5 menos 1. Variação de tempo é igual a 4 segundos. Então, quem é que nós já temos aqui? O tempo, eu tenho a velocidade final, o espaço inicial e o espaço final. Isso aqui nós encontramos. O que é que nós iremos fazer agora? Vamos aplicar a fórmula da velocidade média. Né? A velocidade média, ela é justamente a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Então, quem é que nós temos aqui? Vamos analisar. Eu tenho a variação de espaço, quem foi? Quem é que nós encontramos? 21 menos 9, tá? Nós encontramos 21 menos 9. E o tempo? Foi justamente 5 menos 1, que deu 4. 21 menos 9, tá? Vai dar 12. 12 mais 9, 21. 12 dividido por 4. Então, a velocidade média vai ser de 3 metros por segundo. Então, aqui nós respondemos, a gente respondeu, tá, a questão de número 3, que deu 3 metros por segundo. Ele nos deu uma função horária e, através dessa função horária, nós calculamos o intervalo, o primeiro espaço de tempo, o segundo, e depois calculamos a variação de tempo. O espaço em metros, desculpe. Bom, a gente tem aqui essa outra, pessoal, está finalizando já. Aqui a gente vai utilizar mais, né, as noções, a parte relacionada ao espaço e ao deslocamento. Tá? Então ele diz o seguinte: imagine que um carro saiu de sua casa no ponto 10 quilômetros e parou em um colégio no ponto 30 quilômetros. Como tinha muito trânsito, ele saiu da loja a 1h da tarde e chegou à escola às 3 horas. Sabendo disso, observe o desenho que se segue e complete com os dados que faltam. Bom, o primeiro aqui, o que é que nós temos? Vamos analisar aqui. Nós iremos completar os dados. O primeiro espaço, tá? O espaço inicial dele aqui está dizendo que foi 10. E o tempo? O tempo, pessoal, tá?
o primeiro tempo aqui está me dizendo que foi de 1 hora. Então, eu vou colocar aqui, ó. O primeiro tempo foi de 1 hora. O espaço 2. O espaço 2 foi justamente de 30 quilômetros. 30 quilômetros, tá? E o tempo 2? O tempo 2 ele me deu, foi depois das 3 horas. Então, nós completamos, tá? Aqui. Vamos para a próxima alternativa. Tá? Aqui nós respondemos, só nos pediu isso, tá? Letra A. Aqui é continuando a mesma questão, só que a letra B. Ele pede o seguinte: calcule o deslocamento e o tempo gasto desse carro. Bom, lá nós observamos que a distância, que é a variação de espaço, ela foi o que? 30, né? Se a gente for olhar lá o S2 menos o S1. Se nós formos observar aqui, tá? O S2 ele foi de quanto? 30. E o S1, 10. Então nós vamos pegar aqui, tá? 30 menos 10. Então aqui nós iremos encontrar 20 metros. Esse primeiro dado ele é importante, ok? Agora, a variação de tempo, tá? A variação de tempo. Eu vou pegar ΔT, que é igual a T2 menos T1. Observando lá no enunciado, tá? Vai ser 3 horas menos 1 hora. Aqui é bacana que está tudo na mesma unidade, hora e hora, tá? Então, 3 horas menos 1 hora. Isso aqui vai dar, de forma bem tranquila, 2 horas, tá? Agora ele pede para a gente calcular a velocidade média. A velocidade média vai ser o quê? Nós encontramos lá a variação de espaço, ΔS, e encontramos também a variação de tempo. Então, quanto foi ΔS? 20 metros. Quanto foi a variação do tempo? 2 horas. Tá? Aliás, pessoal, aqui o tempo ele está em segundo, tá? Vou só corrigir aqui, coloquei, vamos pegar aqui, hora, quilômetros por hora. Então aqui na verdade é 20 quilômetros por hora, tá? Vamos só corrigir aqui. Porque senão a gente pode ter um equívoco. 20 quilômetros. Agora sim, tá? E o tempo, 2 horas. Então, se nós dividirmos 20 quilômetros por 2 horas, nós encontraremos, tá, a velocidade média de quanto? 10, tá? A velocidade média, quilômetros por hora, 10 quilômetros por hora. Aqui a gente considerou o tempo em hora e a velocidade em quilômetros por hora. Tudo certinho então. Então ficou 10 quilômetros por hora. Tudo bem? Tá? Só desculpa aí que eu acabei colocando no início a variação de espaço em metros, mas a gente observou aqui no enunciado que está em quilômetros. Então a gente corrigiu aqui rapidinho. Então é isso. Vamos ver aqui essa última. Um veículo, tá? Um veículo viaja a 20 metros por segundo. Então a velocidade média dele é de 20 metros por segundo. Em um local onde o limite, lá tem um semáforo, né, um pardal, que vai multando os carros. Se o carro passar com mais de 80 km por hora, o motorista paga multa. Mas esse veículo passou com 20 metros por segundo.
Lembra daquela tabelinha que nós colocamos? Metros por segundo e quilômetros por hora. Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. E se for de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide 3,6. Então, vou pegar aqui, eu quero saber quantos em quilômetros por hora. Tá? Será se esse motorista foi multado ou não? Vou pegar 20 vezes 3,6. Multiplicando, pessoal, 20 por 3,6, tá? Vai dar 72, né? 72 quilômetros por hora, tá? Se for fazer aí, vai dar 72. Então, o motorista vai ser multado? Não. O motorista, vou colocar aqui a resposta que ele quer, que o motorista não será multado, tá? Porque, hein, gente? Porque a velocidade dele, quando nós transformamos, deu 72 quilômetros por hora, tá? Então ele não será multado. Bom, pessoal, se você teve a paciência de esperar até aqui, tá? Muito obrigado. Aqui foi uma aula pouco extensa, porque a gente trabalhou, trouxe todos os conceitos relacionados à cinemática de fundamentação do nono ano, tá? Espero que você tenha compreendido um pouco dos conceitos, um pouco das nossas aplicações de exercícios e até a próxima aula, tá? E não esqueça, né, para dar uma valorizada também, se você puder e quiser, se inscreva no canal, porque sempre que quando nós formos publicar algum vídeo, você vai ser notificado. Tchau, tchau, tá? E até a próxima aula, até a nossa próxima publicação de vídeo.